Amém, Jesus? Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Graças a Deus. Hoje marcamos para separar mais tempo para buscar o Espírito Santo. Marcamos isso hoje. A partir de hoje vamos estudar algumas coisas que eu creio que vai nos ajudar sobre o Espírito Santo. E eu quero que você, no final desses domingos, até a Santa Ceia de junho, você possa entender a importância de separar um tempo para você e o Espírito Santo. Não apenas na igreja, mas em qualquer lugar que você estiver, que você separe o tempo para você e o Espírito Santo. Amém, pessoal? E vamos buscar bastante. Eu sei que Deus está aqui para abençoar você. Eu sei que Ele está aqui agora. A presença dEle já pode ser sentida. E Ele quer que você sinta cada vez mais. Eu queria começar o nosso estudo sobre o Espírito Santo com você, lá em João, capítulo 14. O apóstolo João falou bastante, aliás. Jesus, na carta de João, fala bastante, no Evangelho de João, fala bastante sobre isso. Glória a Deus. Está repreendido. Amém? Vamos lá então, João capítulo 14, irmãos. Vamos começar o nosso estudo em nome de Jesus. Tem 3 versículos aqui, 2 na verdade, né? 3 que eu quero ver com você. Versículo 15 de João 14. Estou escutando um barulho de fora, enquanto eu estiver escutando, eu espero. Amém? Embora esse culto seja aquele culto mais rápido, a gente precisa acelerar, né? Não posso perder muito tempo também não. João 14, 15 diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Bom, então aqui fica claro. Se você o ama, você vai guardar a palavra dele. Se você o ama, você vai guardar os mandamentos que ele lhe dá. Aqueles, o missionário sempre explica isso, a gente já viu várias vezes o missionário explicar isso na televisão, aqueles mandamentos que ele deu comum a todo mundo, né? Não matarás, não roubarás e tantos outros, que é comum a todos nós. Mas também tem aqueles mandamentos que são pessoais. Cada um aqui tem sua fraqueza, cada um aqui passa por tentações, cada um aqui passa por aflições, e ele então lhe dá a cada um o seu próprio mandamento, porque ele conhece a minha vida, conhece a sua, conhece as minhas falhas, conhece as suas, e até pecados. E ele quer perdoar, livrar, e ele quer te dar, ele tem mandamento para você que talvez não tenha para mim, tem mandamento para mim que talvez não seja para você. Tem aqueles mandamentos gerais, então, e tem aqueles pessoais. Nós precisamos abrir mão do que for, que tiver que abrir, para respeitar os mandamentos, respeitar a palavra de Deus. Amém, Jesus? Amar a Deus, ele fala, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E por que isso é importante? O que isso tem a ver com o Espírito Santo? Olha o versículo 16, o que diz. E, se você fizer isso, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que coisa boa. Então, quem é apto, quem tem aptidão para receber o Espírito Santo? Aquele que ama os mandamentos. Ele fala, se você ama os meus mandamentos, ou seja, pratica aquilo que eu te digo, eu vou dar a você o Consolador. Eu vou enviar até você o Espírito Santo. Esse Espírito Santo vai estar sobre a sua vida e vai ser para sempre. Amém, Jesus? Se tem alguma coisa te impedindo de respeitar e amar os mandamentos do Senhor, então você vai perder uma grande bênção. Não cometa esse erro. Ainda que ele esteja te pedindo algo que pareça grande para você. Se ele te pediu, ele não é homem para se enganar.
Se ele te pediu algo que pareça grande para você, é porque ele vai lhe dar as ferramentas, ele vai lhe dar a capacidade, ele vai lhe guiar. Vamos falar bastante sobre isso. Ele vai lhe guiar pelo Espírito, para você então realizar a missão que ele lhe deu. Não tenha medo. Quem está contigo é maior do que aquele que está no mundo. Amém, Jesus? Nós temos que aprender a amar os mandamentos, a olhar para aquilo que Deus fala conosco com muito temor, muito respeito, e ali começar a praticar. Imediatamente. Ele falou, virou lei para mim. Deus falou, virou lei para mim. Vou praticar, vou fazer, porque foi Deus que falou. E se ele falou, é lei. Acabou. Amém, Jesus? É essa pessoa que ele diz, Jesus está dizendo, essa pessoa que me ama, guarda o meu mandamento, eu vou rogar ao meu Pai, e ele dará a essa pessoa um consolador, para que fique com ele para sempre. Amém? Agora olha o 17. Quem é esse consolador? O Espírito da verdade. Glória a Deus. O consolador que vai ficar com você para sempre. Se você guardar o mandamento, você vai receber. Esse consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode. Por que o mundo não pode conhecer? Por que Deus não dá ao mundo o Espírito Santo? Porque não guarda o mandamento. Porque não ama de fato. Porque até diz amar. Mas quando se esbarra, vamos dizer assim, com alguma palavra, com algum mandamento, quando esbarra com alguma palavra, com algum mandamento, que pede, vê se eu jogo, pode só, se for o caso. Isso. Amém. Se ajudou. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Amém, pessoal? Voltando aqui na mensagem, então. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Não pode receber por quê? Porque quando o mundo, a pessoa que não se converteu, quando ele fala o mundo, ele está falando de uma pessoa que não nasceu de novo. Quando ele fala o mundo não pode receber, ele está falando de uma pessoa que não se entregou a Jesus Cristo, que não se rendeu a Jesus, que não passou pelas águas, por exemplo, do batismo, que não frequenta a Bíblia Sagrada sempre, não vai à Bíblia Sagrada sempre. Tem gente que crê em Deus que nunca leu a Bíblia. Bom, ele diz que crê em Deus, mas nunca leu a Bíblia. Tem gente que decide crer em Deus, mas quando esbarra com alguns mandamentos, ele foge, porque ele não quer se arrepender dos seus pecados. Ele não quer deixar de praticar para seguir o mandamento que Deus dá. Essa pessoa, ela até diz que ama, mas ela não ama. Quando ela bate de frente com o mandamento que Deus tem, e ela decide não praticar aquele mandamento, ela mostra que ela não ama. Embora as palavras digam que sim, as atitudes dizem que não. Dizem que não, né? Dizem. As atitudes dizem que não. Amém, Jesus? O mundo não pode conhecer. Não é que Deus não queira, irmãos. O mundo precisa deixar. O mundo, vou falar de novo. Ele está falando de pessoas que não se renderam a Jesus Cristo, que não querem ter Jesus como único Senhor. E pode até dizer que querem, mas quando bate de frente com um mandamento que é contra o seu conceito, que é contra a sua filosofia de vida, a pessoa recua na hora. Isso eu não faço. Deus é comigo, eu sou com Ele, amo Jesus, mas isso eu não faço. Então a pessoa segue seus próprios mandamentos, ela segue seus próprios caminhos, ela se acha em condições de guiar a sua própria vida. Ela não coloca a sua vida debaixo da autoridade de Jesus. Ele diz, essa pessoa, ela não pode, ela não tem como receber o Espírito que eu estou dando para a minha igreja. Amém, Jesus? Que coisa séria. Então, ele vai nos enviar o Espírito Santo, Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não consegue ver, nem o conhece, não tem como conhecer. Mas vós o conheceis, porque habita convosco
e estará em vós. Glória a Deus. Se você entregou a sua vida a Cristo, você conhece o Espírito Santo. Ele vai rogar ao Pai e vai te enviar. Você será batizado a qualquer momento. Tomara que seja hoje. Na hora da oração você começa a buscar, receba aquele dom de falar em línguas e você vai ver a maravilha que é. Quando você é batizado no Espírito Santo de fato, você recebe uma força. É um poder, diz a Bíblia. É essa palavra que a Bíblia usa. É um poder que desce do céu sobre a sua vida. É como se você encontrasse uma força dentro de você que faz com que você não desista das coisas de Deus. Então você se torna em condições de enfrentar grandes batalhas e ser, nessas batalhas, guiado pelo Espírito. Tem gente que é guiado, já falei, vou repetir, pela sua própria vontade, pelo seu próprio eu, pela sua própria soberba, enfim. Mas quando nós decidimos servir a Deus, o Espírito Santo começa a nos guiar. E a gente então começa a ver as maravilhas de Deus. Porque é Ele nos guiando. Nós permitindo, Ele então nos guia e as maravilhas do Senhor começam então a entrar e aparecer. São nossos tesouros escondidos, que segunda-feira eu tenho pregado aqui. A campanha está muito forte, muita gente não está podendo vir, infelizmente, mas se você pode, você deveria vir. Está uma bênção. E Ele começa a revelar esses tesouros quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ele fala então aqui, que vai nos dar o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vai mais à frente, João 16. Um dos motivos para você então separar um tempo para buscar a Deus e se dedicar a guardar os mandamentos do Senhor é receber o Espírito Santo. Só vai receber quem guarda os mandamentos. Quem não guarda, quem não quer o compromisso com a palavra de Deus, essa pessoa não vai receber. Bom, pelo menos é o que está escrito aqui. Jesus foi muito claro. Você vai receber porque eu vou rogar meu Pai e vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. Quando? Quando você respeitar a palavra. Quando você olhar para o mandamento e respeitar o mandamento. Esse vai ter o Espírito. E por que é importante? João 16, versículo 13 e 14. Ele fala assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, é o mesmo Espírito então, ele vos guiará em toda a verdade. É um guia que não vai fazer você se perder na floresta, na trilha. Amém, Jesus? É um bom guia que não vai deixar você perdido em qualquer lugar. Ele sempre vai lhe guiar na verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, veja bem, o Espírito Santo que Jesus falou que daria, prometeu, né? Ele promete: eu vou dar aquele que guarda os meus mandamentos. Esse vai receber o Consolador, porque eu vou rogar meu Pai, e esse Espírito da verdade virá sobre essa pessoa que recebe os meus mandamentos, guarda, pratica. Essa pessoa vai receber, eu vou enviar. Esse Espírito, ele é guiado pelo meu Pai. É o que ele está dizendo aqui agora, no 14. Ele é guiado pelo meu Pai. E o que ele pega do meu Pai, ele vai e guia você. Ele vai te guiar em toda a verdade. Por quê? Porque o que ele ouve do Pai é o que ele faz. É a forma dele agir para guiar você. Vê como é importante você ter um tempo com o Espírito de Deus na sua vida. Você separar, nem que seja um pequeno tempo do dia para você falar com Deus, mas falar uma conversa, ter uma conversa com qualidade, que às vezes a gente passa o dia inteiro sem ter essa conversa franca. Sabe aquela conversa de marido e mulher que a esposa está falando, o marido está fazendo outra coisa? O homem é danado para fazer isso, né? A mulher está falando e o homem está lá fazendo qualquer coisa e ela fala assim: entendeu? Não, entendi. Aí ele não faz nada. Não pedi você fazer? Quando?
Mas você falou que entendeu? O quê? Parece uma coisa de louco, né? Mas na verdade ele não prestou atenção em nada. Ele disse que prestou, fez assim com a cabeça, mas estava prestando atenção em outra coisa. Amém, irmãos? Tem gente que Deus até quer guiar a pessoa, mas ela está desse jeito, desligada. Tem oração que a gente faz às vezes, o servo de Deus, o servo de Jesus faz, mas é tão despretensiosa, tão, desculpa a expressão que eu vou usar, tão preguiçosa a oração, tão relaxada a oração, que não há realmente uma direção de Deus, ela não é guiada pelo Espírito, porque a oração foi uma oração relaxada, de qualquer maneira, preguiçosa, não foi uma coisa séria feita diante de Deus. Se fosse, Deus seria o guia dessa pessoa naquela hora. E a gente precisa ter esse momento. Eu, você, todos nós precisamos ter esse momento. Gastar esse tempo com Deus para falar e sentir e ouvir a voz dele, a direção dele, para que ele possa nos guiar. Ele quer ser o seu guia. E olha que as pessoas fazem de tanta gente e até entidades os seus guias, né? E Deus está falando, eu vou enviar o meu Espírito e ele vai ser guiado por mim, é o que Jesus está falando. Ele não falará de si mesmo, ele falará do que o meu Pai fala para ele. Então ele é guiado pelo próprio Pai para vir aqui e me guiar. E basta que eu faça o quê? Basta que eu guarde os mandamentos, só isso. Não está pedindo grande coisa, é o Criador do universo, que sabe tudo que o homem não sabe, e se sabe alguma coisa hoje, e olha que o saber hoje aumentou muito, é porque ele tem liberado saber para o homem, é o Criador dos céus e da terra dizendo, deixa eu ser o seu guia, eu quero fazer com que você seja bem sucedido em tudo, seja uma bênção, receba de mim as maravilhas que eu tenho. O mundo não pode receber isso. Eu não posso dar para eles porque eles não me conhecem. Eles não conseguem me ver como vocês me veem. Amém, Jesus? Eles não conseguem me sentir como vocês me sentem. A hora que eles decidirem, eles terão também essa bênção. Então, essa palavra não é para o mundo, é para a gente. É para quem decidiu largar o pecado. É para quem decidiu largar o mundo. É para quem decidir, a partir de hoje, largar o pecado, largar o mundo, as coisas do mundo. Amém, Jesus? Ele está dizendo, Jesus, eu vou enviar, vou falar ao Pai, vou rogar ao Pai, ele vai enviar o Consolador, o Espírito da verdade. E aqui ele diz, esse Espírito vai guiar você em toda a verdade, porque o meu Pai vai guiá-lo e ele vai guiar você. Que coisa boa, né, irmãos? E aí ele fecha aqui falando, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Vamos aqui rapidamente, Romanos 8, 14. Vamos falar um pouco mais sobre ter o Senhor como seu guia. Romanos 8, 14 diz assim, você está em João, Atos, Romanos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são quem? Filho de Deus. Ou são o quê, né? São filhos de Deus. Então, não basta você levantar a mão e dizer que aceita Jesus como Salvador. Você tem que viver isso. Está dando para entender, sim ou não? Não basta falar, eu aceito Jesus como Salvador, e não viver isso. Nós temos que viver isso. Todos, a marca que vai mostrar que hoje você tem uma filiação, você tem uma paternidade, que Deus é o seu Pai de verdade, você tem uma identidade, filho de Deus, quando você começa a ser guiado pelo Espírito de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não tome decisões sem ser guiado pelo Espírito. Gaste o seu tempo buscando o Espírito. Não deixe para buscar o Espírito só na igreja, no meio dos irmãos.
mas tenha um tempo para falar com Deus. E não pode ser aquela conversa que eu acabei de falar, do marido desatento enquanto a mulher fala. Eu boto o marido assim, porque geralmente é o homem que faz isso, né? Eu sei que às vezes o inverso também acontece, a gente também passa por isso, de falar com a mulher e a mulher está lá fazendo alguma coisa, sim, pai, sim, bem, não guardou nada que você falou. Também a mulher fala, não vamos também falar que não, a mulher também fala, mas o homem costuma fazer mais isso. E nós temos feito isso com Deus, e Deus fala, e a gente mais ou menos, sim, talvez, e depois não faz nada que Deus mandou. É um parar para ouvir relaxado, é um parar para orar relaxadamente, orar de qualquer maneira, e nós precisamos disso. Por quê? Porque os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Quando começamos a agir fora da direção de Deus, significa que a gente está se afastando do Pai, nós não estamos agindo como filhos. Isso é importante, sim ou não? É muito importante. Para isso eu tenho que estar ligado ao Espírito de Deus, que nós vamos buscar daqui a pouquinho, porque antes eu queria ver Mateus 7 com você, porque, irmãos, se eu sou guiado pelo Espírito, eu sou filho. Se eu não sou mais do mundo, me arrependi, guardo os mandamentos, pratico, amo a vontade de Deus, então recebi o Consolador, recebo o Espírito Santo, e ele me guiará em toda a verdade. Bom, eu entendo então com isso, que eu serei uma pessoa aonde? Na rocha. Alguém falou rocha. Amém? Você quer se edificar hoje? Pastor, hoje eu quero me edificar. Bom, você tem que querer amanhã e depois. Porque eu já vi muita gente edificada na rocha, mas que depois começa a fraquejar. Lógico, fica sempre a dúvida, será que eu estava realmente edificado na rocha? A gente nunca vai ter a certeza se estava ou não. Mas se eu tenho como receber o Espírito Santo, se eu tenho como receber o Espírito de Deus, se eu tenho como ser guiado por Ele, então por que eu não vou ser edificado na rocha, irmãos? Aqui fala sobre as casas, os alicerces das casas, melhor dizendo, porque a casa somos nós, né? 24 ele fala, todo aquele, não tem exceção, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e é a mesma coisa ou não é? Que Jesus falou lá em João 14. Jesus falou, se me amardes, guardareis os meus. Aqui ele está falando a mesma coisa com outras palavras. É a mesma coisa. Amém, Jesus? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. Que coisa séria. Isso acontece para combater você, para tentar te derrubar. É uma coronavírus, é um outro vírus qualquer, é uma crise conjugal, é um problema financeiro, é uma crise séria na família, é alguém que se desvia, e sei lá mais o que. As tempestades aparecem, e aparecem quando a gente menos espera às vezes. Tem tempestade que vai se formando, não é, pessoal? Você vai sair, por exemplo, esse dia mesmo, você está caminhando com a minha esposa, ela olhou assim, e vou botar o guarda-chuva na bolsa. Por quê? A tempestade estava se formando. Mas tem umas que você não espera, não é? De repente fecha o tempo, você está na rua, despreparado, e bum, cai aquele temporal. É a mesma coisa na nossa vida. Tem tempestade que a gente não espera. De repente o filho, a filha, uma doença que a gente não esperava que acontece, de repente vem um problema financeiro, um sócio que passa a perna, você não esperava aquilo, um parente que te passa a perna, você não esperava aquilo, a situação se complica. Mas se você estiver firme na rocha, essa tempestade vem, bate, mas não te
não te derruba. Ser guiado pelo Espírito Santo é importantíssimo. Então, vamos gastar tempo com qualidade para falar com Deus. Não vamos fazer orações despretensiosas, orações, gastar nosso tempo, jogar essas orações fora, orando de qualquer maneira, relaxadamente. Não, vamos buscar ter esse tempo com Deus para que Ele possa nos guiar em toda a verdade. Amém, pessoal? Ele é claro: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correr o rio, soprar o vento, e combater aquela casa, e não caiu. Não cai. Por quê? Estava edificado sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Ele é o seu guia, o Espírito Santo. Ele vai falar agora o final, o inverso. E aquele que ouve, também ouviu estas minhas palavras, as mesmas palavras, e as não cumpre, aí tomou a decisão errada essa pessoa. Então, as mesmas palavras que você está ouvindo aqui, o mundo vai ouvir também. Outras pessoas já ouviram, talvez até pessoas da sua família, também já ouviram essas palavras. Só que você tomou a decisão: eu vou obedecer. E a outra tomou a decisão: eu não vou obedecer. Quem tem culpa nisso? Eu não tenho, você também não. Cada um deve assumir a responsabilidade das suas escolhas. Lógico que a gente fica triste quando alguém que amamos decide não fazer de Jesus o seu verdadeiro guia. E de repente começa a ser guiado até por entidades, por inteligência, por cultura, por outra coisa qualquer filosofia que o homem coloca aí. Tem inventado tanta coisa o homem ultimamente, né? E ele fala então que essa pessoa vai ser, ele fala, compará-lo-ei, vai ser comparado ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, não fez um alicerce decente, né? E desceu a chuva, correr o rio, sopraram ventos, mesmos problemas, e combater aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, duas coisas que eu posso entender aqui antes da gente orar. Primeiro, as mesmas palavras que me converteram vai chegar a todo mundo, se é que não já chegou com toda a tecnologia. Se é que não já chegou, se não vai chegar. Quando a palavra chega, aí é a minha vez. Eu vou decidir ser de Jesus ou não, respeitar ou não, praticar ou não, fazer ou não a coisa acontecer na minha vida. Amém, pessoal? Uma coisa, isso é importante. A segunda coisa, a tempestade, as mesmas aflições que o mundo enfrenta, nós também enfrentamos. As mesmas aflições que nós enfrentamos, o mundo também enfrenta. Amém, irmãos? Só que nós temos, guiados pelo Espírito Santo, nós temos o poder, a capacidade de edificar a nossa vida de tal maneira que não vai haver queda. Nós vamos vencer essas batalhas. Amém, Jesus? Se formos guiados pelo Espírito, nós temos essa, abre aspas aqui, vantagem. Eu, lendo aquele livro da oração, do Oral Roberts, Rogai, eu esqueci o nome, o título do livro, perdão, mas é do Oral Roberts. Uma coisa me chamou muita atenção naquele livro, lá na faculdade que ele tem lá nos Estados Unidos, tem ainda, existe ainda, mas ele já morreu agora, acho que foi em 2009, se eu não me engano, que ele faleceu. O Oral Roberts, grande pregador, ele formou uma faculdade e tinha lá uns rapazes estudando para a prova, e ele conta no livro dele que ele passando assim, os rapazes pediram para ele dar uma forcinha, dar uma mãozinha para ajudar. Sabe que os rapazes, tudo era da igreja, né? E, poxa, nós somos irmãos, somos ovelhas, o senhor bem podia dar uma canja para a gente aí, facilitar a nossa vida, né? E ele falou assim, não, por que eu faria isso? Vocês têm uma vantagem muito grande. Vocês têm o Espírito Santo que te ensina todas as coisas. E quem não tem o Espírito Santo que vai fazer a prova também,
Como é que eles vão fazer? Vocês têm vantagem sobre eles. Para que eu vou ensinar? Busca o Espírito Santo que ele vai lembrar você. Aí eu fiquei pensando, é verdade. Você tem tudo para ser hoje uma pessoa edificada. Onde as mesmas tempestades, as mesmas lutas que o mundo passa, você talvez passe também. Só que você vai enfrentar de outra maneira. Aliás, isso é uma das razões que algumas pessoas ficam irritadas com a gente, né? Passar pelas coisas que a gente passa sorrindo, louvando, adorando. Isso irrita algumas pessoas. Poxa, mãe, o mundo está caindo na nossa cabeça, a senhora está louvando, edificada na rocha. Amém, Jesus? Nada de depressão, desespero, querer cortar pulso, querer pular da ponte, se jogar na frente de um homem, nada disso. A pessoa está louvando. Eu contei para você, vou encerrar aqui, aquela vovozinha que era uma avó que a gente tinha quando eu fui pastor da freguesia, já com 94 anos. Eu errei a idade dela quando eu falei com vocês, falei 96, 97, mas era 94. Ela terminou voltando para o hospital, terminou, nem conseguiu sair do hospital, melhorou, mas teve depois uma piora, uma complicação na verdade, e terminou falecendo. A avó foi para Jesus. Amém, irmãos? Eu tinha comentado aqui com vocês sobre a avó. A avó Irene, mulher de Deus. Ela estava no corredor, deitada na maca, a filha estava lá, e o médico passando, ouviu ela falando alguma coisa, voltou achando que ela estava sentindo dor, se estava com algum problema, e a filha falou, não, ela está louvando. A avó estava no corredor do hospital, numa maca, uma situação gravíssima, podia morrer a qualquer momento, louvando o Deus dela, irmãos. 90 e poucos anos. É uma lição aí para a gente que está reclamando, querendo sair da igreja por causa de qualquer coisa. Amém, Jesus? Eu vou dizer a você, não sei se tem parente dela aqui me ouvindo, porque a gente está transmitindo, tomara que esteja. Até na morte, essa mulher mostrou o que é ser de Deus. Até na hora da morte. Isso é uma casa edificada onde? Isso é uma pessoa guiada por quem? Pelo Espírito Santo, que é guiado por Deus. Vale a pena você buscar isso. Amém? Aliás, falando isso, vamos buscar ele agora, no nome do Senhor. É dia de ser edificado, irmãos. É dia de ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que ele recebe do Pai, ele vai falar para você. Ele não vai falar dele mesmo. Senhor Deus, nós entramos na tua presença para te adorar.